Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Deus Pai. Bom dia, Deus Filho. Bom dia, Deus Espírito Santo. O que faremos juntos hoje? Papai, que eu possa compartilhar a Tua palavra com essas pessoas que dedicam tempo da vida dela a Te escutarem, mas que mais ainda, que essa palavra possa frutificar no coração de cada uma delas, que elas possam colher os frutos de uma verdadeira intimidade contigo, porque é isso que mais importa nessa vida, é o nosso relacionamento contigo, é que nós possamos tê-lo como primícia, como desejo principal do nosso coração todos os dias, buscar ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas, mas principalmente como primeira coisa do nosso dia. E a palavra de hoje, ela diz muito sobre isso, porque está lá, escrito em Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. Diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele provém as fontes de água da vida. Então, a gente começa aqui com um ponto-chave. Hoje em dia, a gente guarda o nosso celular com senha, com Face ID, a gente guarda a nossa casa com fechaduras modernas, com alarme, com sistema de câmera que a gente vigia do nosso próprio celular muitas vezes. A gente guarda o nosso dinheiro no banco e não mais embaixo do colchão, como faziam os nossos antepassados. A gente guarda todas as coisas que são importantes pra gente. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é: e será que você guarda o seu coração como ele realmente merece e deve ser guardado? Porque está escrito aqui na palavra: de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de água da vida. Dele procede tudo, entendeu? O nosso coração, ele tem que ser guardado como um tesouro valioso. E para ficar bem claro isso, eu queria mostrar um exemplo para vocês. Quem não teve um bebê em casa, pelo menos consegue imaginar o cuidado que a gente deve ter com um bebê recém-nascido. A gente precisa se preocupar com ele 24 horas por dia, porque ele precisa de cuidado 24 horas por dia. A gente não pode expô-lo, porque ele não tem resistência aos vírus, resistência à mudança de tempo. Então o bebê, ele precisa ser protegido, ele precisa ser guardado, ele precisa ser cuidado. E tudo isso demanda esforço nosso. Principalmente quem é mãe vai entender isso. A gente não quer que qualquer pessoa chegue perto do nosso bebê. E assim deve ser o coração. A gente deve guardar ele, porque nós não podemos expô-lo, nós não podemos deixar que outras pessoas tenham acesso a ele. O coração, antigamente, ele era o centro de todas as coisas e era dever proteger de todo e qualquer mal. Temos que... E como que a gente protege, né? A gente precisa filtrar, né, o que a gente ouve, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, cuidar das nossas amizades. A gente precisa garantir que a única pessoa que vai ter acesso à chave para entrar no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Porque se a gente deixar ele aberto, escancarado, tá aí o inimigo.
que vem para fazer o quê? Semear discórdia, plantar raiz de mágoa, plantar inverdades, plantar até pensamentos que não devem ser nossos, porque Deus nos criou para sermos abundantes, para termos uma vida abundante, e uma vida abundante a nível espiritual, a nível físico, que seria a nossa saúde, a nível familiar, que seriam os nossos pais, mães, maridos, filhos, a nível financeiro, que é a nossa prosperidade material mesmo. Mas para a gente ter todas as coisas, tudo isso, a gente precisa guardar no nosso coração. Nós não podemos deixar que ele seja contaminado. Como está escrito na palavra, dele procedem as fontes da vida. Então, o nosso coração, ele tanto pode jorrar a água limpa, a água translúcida, aquilo que vem de Deus mesmo, que é amor, empatia, lealdade, bondade, ou ele pode jorrar uma água contaminada, uma água que foi colocada, semeada no nosso coração através de mentiras, através do pecado, através de várias coisas que são contrárias aos planos de Deus para as nossas vidas. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, ó: o segredo protege a bênção. E é exatamente isso. Nós devemos proteger o nosso coração, porque protegendo o nosso coração, as bênçãos vêm. Nós não precisamos compartilhar nossa vida como um jornal. Não precisamos disso. Nós precisamos sim dar acesso a quem realmente importa. E a primeira pessoa que deve ter acesso ao nosso coração é o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar planos de mansidão, de docilidade, de sabedoria, de amor, de bondade, de fidelidade. É só o Espírito Santo que planta essas coisas no nosso coração. Então, o que eu quero deixar muito claro hoje é: o que está procedendo do seu coração hoje? Do seu coração procedem rios de águas límpidas e translúcidas, ele transborda tudo aquilo que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, ou ele transborda uma água suja, porque o seu coração não foi guardado, não foi vigiado, não foi apreciado como deveria ter sido. Então, o que está provendo do seu coração? Porque aquilo que você jorra na vida do outro, você vai colher. Então, assim, que hoje a gente possa jorrar coisas boas. E a gente só vai jorrar coisas boas protegendo o nosso coração, não deixando que nele entre sentimentos, planos e inverdades ao nosso respeito, porque assim nós vamos jorrar coisas boas e também vamos colher coisas boas. É esse o ensinamento que eu queria compartilhar com vocês. Então, de todas as coisas, guardem o seu coração, porque dele procedem as fontes de água da vida. Que a mais pura fonte, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, jorre na sua vida, em todos os momentos. Fiquem com Deus, um beijo, uma abençoada semana e que vocês possam caminhar sempre, sempre na presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém.